E chegamos na nossa última unidade temática, aí nós vamos falar um pouco da gestão da qualidade e do pós-processamento avançado, tá? Então, pessoal, o que se refere à gestão da qualidade? O biomédico ele precisa entender, além das aquisições das imagens, e englobar também a garantia do que as imagens sejam de alta qualidade, a dose seja otimizada e os dados sejam armazenados e gerenciados de forma eficiente e segura. Falando um pouco da gestão de informação e padrões de imagem, nós vamos ter basicamente um ambiente moderno de diagnóstico por imagem, dependente de sistemas digitais interconectados para gerenciar o fluxo do trabalho. Vamos falar de alguns sistemas a partir de agora. O primeiro chama-se Paxis, que em outras palavras significa Sistema de Arquivamento e de Comunicação da Imagem. Gente, é assim, nós temos vários equipamentos que geram imagens, e quando a gente tem um Paxis, a gente tem um sistema de comunicação dessas imagens. Exemplo, eu estou aqui nessa mesa e eu estou atendendo um paciente. Então, se o meu computador que está aqui estiver conectado ao Paxis, um exame que foi feito lá no outro bloco, lá no outro hospital, eu consigo visualizar só pelo meu computador, porque existe esse sistema chamado Paxis, sistema de arquivamento e de comunicação de imagem, tá? Um outro sistema que existe chama-se RIS, que é o Sistema de Informação Radiológica. É um sistema usado para agendar, registrar, gerenciar dados administrativos do paciente e do exame, ok? É justamente aí também um sistema integrado ao Paxis, e aí o biomédico ele vai utilizar o RIS para iniciar, monitorar e concluir o exame. E a integração do RIS com o Paxis é fundamental para que as imagens sejam vinculadas corretamente aos dados demográficos e ao laudo do paciente. Para que aconteça a comunicação das imagens, as imagens precisam estar em um padrão. Esse padrão é chamado DICOM, ok? É um padrão internacional para a manipulação, o armazenamento e a transmissão das imagens médicas, ok? Então, assim, é necessário, pessoal, para que a gente não tenha aí, basicamente, aí a perda de resolução da imagem e a gente tenha uma segurança aí no quesito do diagnóstico do paciente, tá? Vamos falar um pouco sobre pós-processamentos avançados de reconstrução 3D. Eu já havia dito lá, eu acho que de tomografia, que com relação à reconstrução multiplanar, é justamente a gente pegar na tomografia o plano axial e reconstruir para o sagital e para o coronal, enfim, e vice-versa, tá? Então, chama-se pós-processamento e é muito essencial para a gente ter aí, basicamente, aí, um exame um pouco mais detalhado e com qualidade, tá? Então, aí a gente vai falar agora um pouco sobre controle de qualidade, o CQ, em equipamentos. Todos os equipamentos da imaginologia precisam estar funcionando adequadamente no quesito dos sistemas, no quesito das questões mecânicas do equipamento, enfim. E existe, pessoal, o que nós chamamos de testes de qualidade, que são realizados. Por exemplo, na tomografia computadorizada, utiliza-se rotineiramente uns fantos, que são objetos com densidades conhecidas para testar o quê? A linearidade da escala de Rosefield, a uniformidade e o ruído e a espessura do corte. Na ressonância, nós vamos também ter alguns testes para verificar e focar na homogeneidade do campo magnético e na qualidade do sinal. Então, é importante que o campo ele seja homogêneo e aí faz teste para garantir que o campo magnético seja uniforme em toda a área de aquisição, evitando distorções. Também faz teste para verificar a relação sinal-ruído, que em outras palavras é medir a intensidade do sinal versus o ruído de fundo, garantindo a clareza da imagem. E a espessura também do corte aí, que assegura que as sequências de pulsos estão resultando em espessura de cortes corretamente, tá? Quando a gente fala de controle de qualidade, a gente tem também que focar nos artefatos. Artefato e imagem é tudo aquilo que vai reduzir a qualidade da imagem.
Uma das causas dos artefatos, pessoal, justamente são os movimentos. E esses movimentos são os movimentos, às vezes, ocasionados pelo paciente de forma voluntária ou de forma involuntária, que são aqueles movimentos da respiração ou da região abdominal. Às vezes também um tremor, porque a sala está muito fria, então isso tudo pode ocasionar, basicamente, artefato tanto em ressonância quanto em mamografia, em tomografia computadorizada, enfim. E aí a gente precisa saber corrigir esses artefatos, tá? Exemplo, para diminuir o movimento aqui da região torácica, a gente pede para o paciente prender por alguns segundos a respiração. Com relação à parte, por exemplo, que o paciente ele possa chegar para fazer o exame e ele possa estar usando, por exemplo, cordões, brincos e tal, daquela área a ser examinada, tem que ser retirada todo e qualquer tipo de artefato metálico, porque senão isso vai dar uma perda de qualidade aí, basicamente, na nossa imagem, tá? Então, falando de questão de gerenciamento e controle de qualidade, qualquer profissional que basicamente for atuar dentro do serviço de imaginologia ou de diagnóstico por imagem tem que ter conhecimento para poder fazer esse gerenciamento. Então, assim, se você quer ser um gestor, se você quer trabalhar no controle de qualidade, você precisa ter conhecimento, primeiramente, de tudo que envolve as imagens, tá? Todos os quesitos ali, dados de cada exame, enfim, para poder você ter o gerenciamento ali do controle de qualidade, tá, pessoal? Então, eu espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído para a formação de vocês. Essas aulas ficarão disponíveis. Vocês têm também um material de base, ok? E eu aguardo vocês em próximas disciplinas ou em próximas unidades temáticas.